Eu queria hoje concluir essa série, de palavras sobre batalha espiritual, mas agora à noite eu queria falar sobre recursos que a gente tem para enfrentar essa batalha. E o apóstolo Paulo, ele lá no capítulo 6 de Efésios, ensina isso para a gente. E eu queria convidar você a meditar na palavra de Deus comigo, capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do verso 13, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar sobre recursos muito simples, mas tremendamente poderosos para a gente vencer batalhas espirituais. Efésios 6, a partir do verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Presta atenção, toda a armadura de Deus. Essa palavra toda é importante aqui. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Travou aqui o meu... Isso, agora foi. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou ler numa outra versão esse mesmo texto, só para você comparar. Diz assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá, e assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. E recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Queria que você imaginasse a cena. A palavra de Deus nos fala que essa é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo na prisão. E a Bíblia também vai nos dizer que ele estava sendo guardado pela guarda pretoriana na cidade de Roma. Esse era o contexto que estava acontecendo. E como é que era feito esse guardar do prisioneiro? Ele era um prisioneiro que estava numa casa, ele podia alugar uma casa, mas ele tinha 4 soldados que estavam algemados a ele durante turnos. Então eles estavam trabalhando em turnos, trocava a guarda e aí ficava. 2 estavam algemados a ele nos braços, e 2 estavam algemados a ele nas pernas. Então, todo lugar que o apóstolo Paulo ia, tinha 4 soldados caminhando com ele. Você pode imaginar a cena. Se ele fosse comer, tinha 4 soldados. Se ele fosse ao banheiro, tinha 4 soldados com ele. Todo o tempo. E o que ele estava vendo era como o soldado se vestia. E ele está ditando essa carta, porque ele não está escrevendo. Quem está escrevendo é o amanuense. Ele está lá escrevendo para ele está ditando a carta. E ele começa a reparar na armadura do soldado pretoriano, que era a armadura mais avançada do exército romano, porque essa era a guarda do imperador. Existiam várias fardas diferentes, várias armaduras diferentes que eram usadas naquele tempo pelos soldados romanos. Mas o top, com o equipamento mais sofisticado da época, era justamente da guarda do imperador. Então ele estava olhando o top da armadura. E ele começa a comparar o que ele está vendo naqueles soldados, e começa a ensinar a gente sobre os recursos que Deus nos dá para enfrentar a batalha
espiritual. E é esse o contexto que está aqui. E eu queria começar olhando pelo inverso. Eu queria começar olhando pelo capacete, porque o capacete da salvação é algo tremendo, que a gente precisa entender como arma espiritual na nossa vida. Ninguém vai vencer batalha espiritual nenhuma se Jesus não for o Senhor e Salvador da sua vida. E nenhuma batalha é permanentemente vencida se não for pela graça de Deus. A gente começou a falar sobre isso lá na quinta-feira, quando eu disse que se você usar uma liturgia para expulsar um demônio, para fazer isso, mas essa pessoa não se converter, não for cheia da graça de Deus, não tem vitória permanente. A vitória permanente é Cristo dentro da gente. A vitória permanente, o libertador é o Senhor Jesus. O protetor é o Senhor Jesus. E o interessante é que esse texto vai dizer que a gente tem que receber o capacete. O capacete é presente de Deus, a salvação é presente de Deus, é um ato maravilhoso de nosso Senhor, é um ato da Trindade divina. Um dia, lá no céu, sei que isso era um grande segredo, que não era comunicado para ninguém, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo combinaram, olha, eu amo tanto esse ser humano, quero ver esse ser humano salvo. Ele sabia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o destino eterno de todo ser humano seria o inferno, porque Deus é justo, e a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se existe um abismo espiritual, então não tem como a gente passar a eternidade com Ele. E então Pai, Filho e Espírito Santo tomam uma decisão. E a decisão é um plano secreto para a nossa salvação. E nesse plano secreto, o Filho, aquele que era a palavra ativa de Deus, aquele que criou todas as coisas, Deus disse, haja luz e houve luz. Quem estava fazendo isso? A Bíblia diz que era o Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele se esvazia da natureza humana, para caber da natureza divina, para caber na forma humana. E Ele faz isso para toda a eternidade. Isso é uma coisa seríssima. Jesus abriu mão para toda a eternidade de parte da sua infinitude, para caber na forma humana. Tanto que quando Ele ressuscitou, Ele tem um corpo ressuscitado, e o nosso corpo, quando será ressuscitado, será a semelhança de quem? De Cristo. E Ele vai ter esse corpo por toda a eternidade, para a nossa salvação. E mais, Ele desceu aqui, habitou entre nós, ensinou-nos, e um dia Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. A Bíblia diz que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus, porque quando imaginavam que estavam vencendo a batalha, Jesus venceu a guerra e nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o libertador, Ele é aquele que vence a batalha por nós. Ele desce ao Hades, né? E o pastor leu aqui esse texto. Ele desce ao Hades e fica lá uns 3 dias, lá no inferno, por mim e por você. Sabe para quê? Para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ensino. Ressuscitou o 3º dia com as chaves na mão, e é Ele que nos dá o capacete da salvação. E o capacete da salvação é o presente de Deus para todo aquele que invoca o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há recurso mais poderoso do que a graça de Deus na nossa vida. E sabe, a palavra de Deus vai dizer que sob as pisaduras dele nós fomos sarados. E aí aquele testemunho maravilhoso que a gente ouviu aqui, esqueci o nome da irmã, Débora, da irmã Débora, do seu esposo. Sabe o que é isso?
É parte da salvação divina. É a salvação de Deus se revelando em cura na nossa alma, em transformação no nosso coração. O inimigo vem e larga uma pecha sobre nós, dizendo: ó, você é isso, você é aquilo, você não pode, você não tem, você não consegue. E o Senhor diz assim: filhinha, eu vou te libertar, eu vou te fazer alegre de novo. E essas coisas acontecem porque é obra do Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Quando Paulo estava olhando, aquele soldado, ele tinha um capacete diferente, que representava a posição dele de soldado pretoriano. Era um capacete diferente dos outros. Os soldados romanos normais usavam um capacete feito de couro, mas esses usavam um capacete feito de metal. E a ideia era que eles tinham que estar muito bem protegidos para poder salvar a vida do imperador. Então, quando vinha um inimigo para dar uma espadada na cabeça, para derrubá-lo, batia no capacete. E ele está dizendo: isso aqui é a nossa salvação. Não importa o que o inimigo faça, não nos atinge, porque nós estamos cobertos pelo maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Maior de todos os recursos. Não tem outro maior. É a graça de Deus em Cristo Jesus. E essa é gratuita. A gente recebe pela fé e deixa o Senhor agir na nossa vida. Não importa o tamanho da batalha que você esteja vivendo. Eu quero começar dizendo assim: há um bendito e maravilhoso Salvador que pode intervir na nossa vida. Dele vem toda a graça que eu preciso. E aí, o restante da armadura vai nos ajudar a estar preparado para as batalhas. Mas sem o capacete, não adianta ter o resto. Porque não funciona. Porque eu preciso de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus começa com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Segunda coisa que ele vai colocar aqui nessa armadura, que é um tremendo recurso de Deus, é versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É o cinturão da verdade. Então, como é que era a armadura, não é, do soldado romano? Você lembra do soldado romano? Ele usava uma sainha, não é, meio de fitinha, lembra? Já deve ter visto em filme, não é isso? E ele usava uma couraça. E tanto a saia quanto a couraça, ela era pendurada aqui nos ombros, mas para ela não ficar balangando, ela era amarrada no cinturão. Então, a couraça e a saia estavam presas no cinturão. Se você arrancar o cinturão, a armadura se desmonta. E ele diz o seguinte: olha, nós somos cingidos, nós somos apertados nessa batalha espiritual para estarmos prontos para a batalha com a verdade. E a grande pergunta que fica aqui para mim e para você é: mas que verdade é esta que nos prepara para a batalha? E o entendimento desse texto nos leva a perceber que ele está falando da verdade de Deus e da sua palavra, das promessas feitas pelo Senhor, e como essas promessas, como essa palavra que Deus afirma sobre a natureza dele para conosco, ela é recebida no nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus me ama. E muitas vezes o inimigo vai querer que você não creia que Deus ama você. A palavra de Deus diz que Deus tem um bom propósito para você. Ele preparou um plano maravilhoso para a tua vida, que não existe outro melhor que possa acontecer. E o inimigo não quer que você creia nessa verdade de Deus. A palavra de Deus diz que Ele preparou um futuro eterno para você. E o inimigo vai tentar sempre tirar o cinturão. Porque se você desacreditar daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, você se afasta dele. E aí você já perdeu a batalha.
Então vamos pegar aqui um exemplo disso. Você lembra de Adão e Eva no jardim do Éden? Como é que a tentação começou? O inimigo, a serpente, chegou para a mulher e disse para Eva: você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim. Ela falou: não, eu posso comer de todas, menos de uma, da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ele falou: por que você não pode comer? Porque no dia em que eu comer, eu vou morrer. E então o tentador vai dizer para ela assim: não, não é assim. Deus é reacionário. Ele não quer que você tenha o conhecimento do bem e do mal. Porque você vai ser como Deus na hora que você tiver esse conhecimento. E a hora que Eva duvidou, ela pegou do fruto, levou para o seu marido e compartilhou com o seu marido a história do inimigo, de Satanás. E os dois concordaram em experimentar para ver se de fato Deus estava mentindo. Sabe, queridos, a batalha espiritual é vencida quando eu sou capaz de crer na natureza de Deus, que Deus é bom, que Ele tem um plano para a minha vida, que o propósito dEle é o melhor que pode existir para nós. Se eu entendo que isso é verdade, e eu tomo isso para mim, eu vou querer estar próximo de Deus, eu vou querer buscar de Deus graça, força, vitória, e Ele passa a lutar as batalhas com a gente. Mas o grande problema é que o inimigo começa a cochichar no nosso ouvido, e dizer assim: não, Deus está querendo proibir você de ser feliz. Então tem muita gente que diz assim: eu só vou começar a buscar Deus quando eu ficar velho. Porque por enquanto que eu sou jovem, eu quero desfrutar a vida. Porque eu quero descobrir o que é bom e o que é mal. Gente, é a mesma coisa que tinha acontecido lá no jardim. Você está entendendo? Aí o apóstolo Paulo diz assim: você quer ser vitorioso? Veste o capacete da salvação. E não duvida da natureza do Deus que te salva. Ele é bom, Ele tem um plano para a tua vida, Ele prometeu restaurar, Ele prometeu abençoar, Ele prometeu construir junto com você, Ele prometeu te dar um futuro e uma esperança. É isso que está na palavra. E aí a gente fica dizendo: não, eu quero experimentar isso, quero fazer aquilo outro, e estou dando com a cabeça na parede toda a vida, porque eu não sou capaz de crer que Deus fala a verdade. Você está entendendo? Se você duvida de que Deus fala a verdade a seu respeito, a respeito dele, do plano que ele tem para a sua vida, você já perdeu a guerra. Então você precisa primeiro do capacete da salvação e depois da verdade. Eu creio na bondade de Deus, eu creio na santidade de Deus, eu creio no bom plano de Deus, eu creio no propósito que Deus tem para a minha vida. Terceira arma para a nossa batalha, que a palavra do Senhor vai nos apresentar. Ele vai falar da couraça da justiça, vestido a couraça da justiça. Outra peça do equipamento de batalha do soldado romano era a couraça, uma espécie de peitoril feito de couro e algumas vezes recoberto de metal, umas latinhas que eram presas assim para ter movimento, tá? Então o guarda a guarda pretoriana era aquela que usava a couraça com as chapinhas de metal. Por quê? Se alguém desse uma espadada, ele não apenas tinha o couro para proteger, o couro de boi para proteger, mas tinha as chapinhas também para proteger. Se alguém desse uma flechada, não era apenas o couro que ia pegar o primeiro impacto da flecha, mas também as chapinhas, e seria muito mais difícil. Então, essa era uma armadura especial para alguns soldados especiais. E Paulo estava olhando para isso e dizendo assim: uau, que coisa linda! Deus também nos deu uma armadura, uma couraça.
esse peitoril. E ele diz: sabe como é que funciona isso aí? É a justiça que está sobre nós. Tem dois aspectos aqui tremendamente importantes. A primeira coisa é que quando você recebe o capacete da salvação e crê na verdade de Deus, existe um ato divino que acontece. E esse ato divino é poderoso demais. Lá do céu, o soberano juiz de todos os seres humanos decreta: justificado você está no sangue de Jesus. Está entendendo isso aí? Justificado você está no sangue de Jesus. Eu acho tremendo isso, porque o apóstolo Paulo, quando começa a discorrer a respeito disso no livro de Romanos, ele diz assim: o bem que quero fazer não faço, o mal que quero, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: não é assim? Às vezes a gente quer fazer as coisas certinhas, direitinho, e acaba fazendo errado. E se você pergunta por quê, você não sabe nem responder. Eu era moleque e um dia veio uma ideia sensacional. Cuidado que não pega a minha ideia, que não presta não, viu? Mas assim, eu pensei assim: eu vou preparar uma armadilha para os meus amigos na escola. E então eu cheguei mais cedo do recreio, peguei, uma mochila, não era uma mochila, era uma pasta bem pesada que eu tinha, e coloquei na porta entreaberta, apoiada no batente da porta e na porta, de tal maneira que o primeiro moleque que abrisse a porta, a mala ia cair na cabeça dele. E eu fiquei quietinho lá, de boa, De repente chegou o moleque, caiu a mala, bateu no nariz dele, começou a sangrar, todo mundo gritando e falando. E aí, quem foi que fez essa ideia genial? Eu. Fui parar na diretoria. Cheguei na diretoria, a diretora pegou a minha ficha, e eu era um bom aluno, só tirava 10. Ela falou: não acredito, Pascoal, você fez isso. Você é um bom aluno. Me diz, por que você fez isso? E eu me lembro até hoje, que eu fiquei parado pensando: não sei. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. Por isso a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas sabe como termina o versículo seguinte? Mas graças a Deus não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles passaram da morte para a vida. Sabe, primeira coisa que a gente vai aprender nessa couraça maravilhosa é que Deus, desde o céu, no dia em que você bota o capacete da salvação e crê na verdade de Deus, Ele decreta do céu: você foi justificado no sangue de Jesus. Lá na cruz do Calvário, os seus pecados foram perdoados. Porém, você tem que cuidar do seu armamento. Não é assim? Quem já serviu o exército aqui? Alguém já serviu o exército aqui? Não? Ninguém? Olha só. Poxa vida, tá bom. Uma das coisas que você vai aprender é cuidar do seu equipamento. Qualquer pessoa que serve o exército sabe disso. Você tem que cuidar do seu equipamento. Você tem que aprender a limpar a sua arma. Você tem que preparar o seu equipamento, porque senão na hora que você precisar dele, ele não funciona. E aí tem um outro lado. Se de um lado eu recebi esse presente maravilhoso do Senhor Jesus, e esse é um recurso para a nossa batalha, tremendo, porque nós somos justificados pelo poder do nome de Jesus, no sangue dele vertido na cruz do Calvário. Mas ele também diz assim: cuida da couraça que eu te dei. E aí é que às vezes entram as batalhas na nossa vida. Porque a couraça da justiça é
agora que você foi justificado, você não vai viver de qualquer jeito, porque você sabe o preço que foi pago para você ser declarado justo. E então agora você vai dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva, da maneira que o Senhor quer que eu viva. E aí eu começo a buscar viver do jeito de Deus. E a Bíblia diz que isso faz parte da couraça da justiça. E quando eu não vivo da maneira de Deus, eu abro brechas, buracos na minha couraça, por onde o inimigo vem e nos ataca. E aqui eu quero dizer para você: tem muito crente sofrendo, não porque não foi justificado, mas porque não vive uma vida santa. Está entendendo o que eu estou falando? A graça de Deus já derramou justificação, mas você tem que cuidar daquilo que Deus deu para você. E Ele vai dizer: olha, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Está lá, livro de Efésios, no capítulo 4 em diante, ele está falando: ó, a tua vida era assim, agora tem que ser assim. Isso é conservar a nossa couraça. E quando a gente abre brechas em áreas específicas da nossa vida, o inimigo é um estrategista maligno. Sabe onde ele vai atacar? Na brecha. Na brecha. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer para a gente que nós que estamos acordados e estamos vendo o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, precisamos nos colocar na brecha. Era uma figura do Velho Testamento. Quando se abria uma fenda no muro, tinha que ter soldados corajosos que ficassem naquele lugar do muro, porque sabia que o inimigo ia tentar entrar por ali para defender a cidade. E aí há um trecho do Velho Testamento que diz isso: procurei alguém que se colocasse na brecha por esta cidade, e não encontrei ninguém. Sabe, às vezes brechas na justiça entram dentro da nossa casa, na nossa família, na vida de um filho, na vida do marido, na vida da esposa. E Deus está dizendo: onde estão os homens e as mulheres de Deus que vão se colocar em oração e vão entrar nessa brecha e vão trabalhar para abençoar essas vidas? Porque eu quero abençoar. Mas é minha responsabilidade cuidar da minha armadura. A justiça já me foi imputada, mas eu tenho que cuidar daquilo que Deus já me deu e viver uma vida santa. E na medida em que eu vivo essa santidade de Deus, o inimigo não tem autoridade sobre nós. Ele não pode. Então eu queria dizer para você o que a Bíblia diz: santifique-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Você quer ver milagres de Deus? Vive uma vida de santificação, vive uma vida de oração, vive uma vida justa, bonita diante dos homens e diante de Deus. Primeiro recebe a imputação da justiça divina, porque se você fizer isso na força da carne, você vai se quebrar. Ontem eu ouvi o testemunho de uma família que veio nos visitar aqui, participou do culto de hoje de manhã, e eu achei tão bonitinho. O vovô da casa, dizendo: olha, já fiz tanta coisa errada. E ele disse: eu comecei a beber quando era criança. Meu pai bebia demais e não tinha comida em casa. E a gente tinha fome. E então a gente pegava a pinga do papai, colocava açúcar e bebia. E a gente se sentia bem. A fome passava, e desde aquela época eu comecei a beber. E a minha casa foi horrível, foi uma confusão, foi uma desgraceira. Casei e continuava bebendo. De ir no mercado e comprar 4, 5 garrafas para beber. A esposa dele se converte, começa a orar por ele. Lembra disso? A gente se coloca na brecha. Ela se converte, começa a orar por ele. E ele começa a frequentar a igreja.
Mas ele disse assim: eu tinha vergonha de ir na igreja. Minha mulher sentava lá na frente, eu ficava sentado lá no último banco, porque eu já chegava meio tocado, vermelhão. E eu sabia disso, eu ficava lá atrás. Até que um dia eu orei assim: Senhor, eu não consigo largar esse negócio. Eu não consigo, Senhor. Eu até quero, mas eu não sei o que fazer. O Senhor tenha misericórdia de mim. Sabe o que acontece? Esse homem disse para mim, já velhinho: daquele dia em diante, nunca mais coloquei álcool na boca, porque Jesus me libertou. Você está entendendo? Como é que a gente cuida da nossa coraça? Não é pela nossa força, mas é quando a gente identifica as brechas que tem na nossa vida e a gente clama: Jesus, eu preciso da tua intervenção, eu preciso de transformação. Em algumas vezes a gente vai acontecer isso sozinho, porque Deus vai derramar graça. Outras vezes Deus vai levantar pessoas que vão estar do nosso lado e vai dizer: vou te ajudar, vou te abençoar. E a libertação vem nesse confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não quer dizer que eu preciso da confissão para o outro para ser abençoado por Deus ou perdoado, mas é que às vezes o Senhor vai usar, vai emprestar a força da fé daquele que está do meu lado para me ajudar. É como aqueles 4 amigos que levaram o paralítico para conhecer Jesus. Lembra dessa história? E eles chegaram e viram a casa cheia, não dava para entrar com ele, com a maca. E eles disseram assim: não tem problema, vamos levar. Nossa missão é levar o nosso amigo até Jesus. Eles abrem um buraco no telhado, descem aquele homem. E a Bíblia diz que foi a fé daqueles 4 homens que salvou aquela pessoa. Então, às vezes, Deus coloca a gente para nos ajudar com a nossa couraça da justiça. Fomos justificados por Deus, mas estamos vivendo as lutas da santificação, e Deus coloca pessoas do nosso lado para trabalhar em cura interior, para trabalhar em mudança na nossa vida, uma nova visão de valores. Isso a gente chama de discipulado, isso a gente chama de caminhar com o povo de Deus e com a igreja, porque Deus tem recursos espirituais para isso. Outra ferramenta, lembra que a gente tem que usar toda a armadura, lembra? Toda a armadura, são os sapatos da prontidão para anunciar o Evangelho. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. As sandálias usadas pelos soldados romanos possuíam cravos, que lhes davam estabilidade durante a batalha. Lembra que a maioria das batalhas acontecia no solo, no chão, na terra. Se você tem uma sandália, tem um sapato que não tem trava, chove, está molhado, você escorrega. E você tem que estar de pé com o seu escudo preparado para a batalha. E como é que faz isso? Então ele tinha pregos colocados debaixo na sola. E então ele batia o pé, fincava ali, batia o outro pé aqui e se preparava para a batalha, porque ele não ia escorregar. E o que faz a gente não escorregar? Olha que coisa interessante. É quando eu começo a evangelizar. Porque a maior arma contra o inimigo não é a defesa, é o ataque. É anunciar a boa nova do poder de Deus. E aí Deus começa a derramar graça sobre a nossa vida. Agora, tem muito crente que não fala de Jesus para ninguém. Vou falar baixinho. É agente secreto. Estou falando sério. Quer fazer um teste? Qual foi a última pessoa que você levou para Jesus na sua vida? Quanto tempo faz? Tem muita gente escorregando, porque não está cravado com os pés da sandália, da prontidão de pregar o Evangelho para as pessoas. Por quê? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Se você não está falando, é porque o teu coração não está cheio da graça. Se você não está falando, é porque o teu coração não está cheio da presença.
Se você não está falando, é porque você está no meio da atividade, mas você não está vivendo o poder de Deus, as manifestações da graça. Agora, quando você está vivendo isso, querido, você vai falar. E quanto mais você falar, mais da graça de Deus virá, mais milagres virão, porque é assim que funciona. Então, veste aí o sapato da prontidão. E ele vai falar também do escudo da fé, versículo 16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. O soldado romano tinha vários tipos diferentes de escudo. Ele tinha um tipo de escudo que era para batalha, era menorzinho. Então ele punha aqui, ele lutava assim e também se defendia e também agredia com o seu escudo. Mas eles tinham parte da tropa que tinha um escudo comprido, alto. E esse escudo era como se fosse um tanque de guerra. Então, quando começavam a lançar as flechas, tá? Esse escudo alto era recoberto de um couro, mas ele era não preso muito forte na madeira, ele ficava meio fofo assim na madeira, de tal maneira que quando a flecha era atirada, e geralmente flechas inflamadas, ela passava pelo couro e apagava. E mais, esse escudo, alguns se colocavam na frente da batalha, para fazer a proteção do pelotão, e outros tinham no meio, nas fileiras, eles colocavam na cabeça, e as flechas voavam, lembra disso? Elas não eram só atiradas assim, elas faziam uma parábola, e caíam na cabeça, e aquele povo estava assim. E aí eles marchavam em direção àquelas flechas e em direção àqueles soldados, porque as flechas eram para impedir o avanço da tropa. E eles então faziam aquilo que eles chamam de tartaruga, dentro da estratégia militar romana, que era fazer uma carapaça em todas as voltas, com esse tipo de escudo, e na cabeça, com esse tipo de escudo, e eles iam marchando na direção dos homens, e não adiantava tirar flecha neles. Essa é a figura que está aí. Deu para perceber? O que é esse escudo? É a nossa fé. A nossa fé. Qual é a diferença entre o cinturão da verdade e a fé? A Bíblia diz que quando nós somos movidos pela nossa fé, nós vamos na direção da vontade de Deus. E quando a gente está indo na direção da vontade de Deus, a gente está atrapalhando a obra do maligno. E então ele começa a lançar suas flechas. Mas quem está usando o escudo da fé, ele continua marchando naquela direção, porque os dardos inflamados do maligno não podem atingi-lo, batem no escudo da fé. Aí vem uma batalha, vem uma luta, você diz assim, bom, qual era o propósito? Era me tirar a alegria do coração, a alegria do Senhor não é a minha força, não vou deixar de jeito nenhum, em nome de Jesus eu vou caminhar na direção do propósito de Deus. Ah, mas aquilo aconteceu, agora a gente vai ter que mudar tudo. Não, o Senhor mandou, eu vou fazer, porque essa é a vontade de Deus, e eu vou caminhar na direção da vontade de Deus. E como um pelotão que está usando esse escudo, a gente vai marchando, as flechas vão caindo, até que a gente chegue naquele lugar que era o propósito da estratégia de Deus para a nossa vida. Sabe qual é o grande problema? É que para muita gente a fé, essa fé ousada, essa fé aguerrida, essa fé que é determinação de fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus na sua vida, ela se torna um símbolo. Eu já fui na casa de pessoas que gostam de coisas medievais, e já encontrei na casa de pessoas escudos pendurados. Aquele escudo não presta para nada, é só para enfeite. E tem muita gente usando a fé como enfeite. Ah, eu creio, eu posso, eu vejo, mas não vive isso na busca, na intensidade dessa marcha na direção do propósito de Deus.
E a Bíblia está dizendo, olha, se você tem essa fé ousada, aguerrida, os dardos inflamados do maligno vão continuar caindo, mas eles não vão gerar o dia mau, porque o Senhor vai estar derramando graça sobre a nossa vida. Duas últimas coisas e vou terminar aqui, porque é muita coisa que tem aqui, eu não queria parar pela metade. Ele vai dizer que a outra arma que a gente tem é a espada do Espírito. O que diz a Bíblia que é a espada do Espírito? Palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E aqui é interessante porque a espada, ela é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Não é? Se o cara vinha para fazer assim, você usava a espada para se defender. Mas ao mesmo tempo, quando você fazia assim, você usava a espada para atacar. Tá? E a arma de defesa e de ataque que o crente tem é a palavra de Deus. É a Bíblia. Você tem que usar toda a armadura de Deus. Sabe uma coisa? Tem muito crente que tem Bíblia de enfeite em casa. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia inteira? Não, pastor, eu nunca li a Bíblia inteira. Tem gente que nunca leu. Agora, como é que você quer ganhar a batalha se você não conhece aquele que é o Senhor da tua vida? Porque você só vai conhecê-lo integralmente à luz daquilo que ele revelou para você, que é através da palavra. E aí a gente vira um monte de crente capenga, doente, cheio de filosofia, cheio de ideia, cheio de projeto, mas que está fora do contexto da palavra de Deus. E mais, porque você não conhece a palavra, você não tem discernimento. Porque a Bíblia vai dizer para a gente, essa é a promessa do Senhor Jesus, né? Que a gente vai ter paz, que Ele vai ser o nosso Senhor, aquele que vai guardar o nosso coração, mas que Ele vai nos fazer lembrar tudo quanto Ele já nos disse. A gente não lembra o que não conhece. Então, às vezes você está no meio de uma luta e você não sabe o que fazer, simplesmente porque a palavra de Deus já não está no seu coração. Porque se tivesse, Deus te faria lembrar o que Ele já disse. Tão simples. E mais, quando Deus começar a manifestar a sua vontade, você não tem discernimento para conhecer a voz de Deus. Algumas vezes eu digo para vocês, e já falei várias vezes pregando, eu acho que o pastor também já falou várias vezes, e outros homens de Deus, mulheres de Deus falaram, olha, Deus falou isso comigo. E já ouvi muita gente dizer para mim assim, inclusive pastores, dizer assim, como é que Deus fala com você? Eu digo, misericórdia. Porque Ele nunca falou com você, não? Ele falou, não é bem assim, é que eu não conheço. Eu falei, querido, se a tua vida está cheia da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a aplicar essa palavra na tua vida e dizer, filho, isso aqui é encrenca, sai daí, a palavra diz isso. Lembra da tentação de Jesus? O diabo vinha e dizia, olha, está escrito. Ele dizia, mas também está escrito outra coisa. Não é verdade? Sabe como é que se vence a batalha espiritual? É com as coisas mais simples da fé cristã. E a Bíblia diz que se você tiver as coisas mais simples da fé cristã, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Às vezes a gente imagina que para ser vencedor nessa batalha tem que ser aquele super. Não. Essa é uma bênção que Jesus está derramando para todo aquele que invocar o nome dEle e viver isso com inteireza de coração. Última ferramenta dessa armadura maravilhosa. Eu vou terminar com ela aqui. Verso 18. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante que Paulo ficou olhando para a armadura do soldado romano e tentando achar
alguma coisa para se conectar ou para usar como ilustração para a próxima ferramenta da armadura de Deus, que é a oração. Só que não tinha nada na armadura do romano para representar a oração, porque a oração é transcendente. Querido, você entra na sala do trono de Deus através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E aquele que tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, decreta do seu trono segundo a sua vontade. Não sou eu que decreto, não, é Ele que decreta. Decreta segundo a sua vontade. E aí, imediatamente, como está lá em Apocalipse 8, raios, trovões começam a vir sobre a terra, representando o poder de Deus que está sendo derramado. E ele diz assim: você está no meio de uma batalha, usa toda a armadura, mas não esquece da oração. E se tem uma coisa que o inimigo quer fazer você perder, é o prazer de orar. Eu estava conversando com uma pessoa, um líder de um outro país, e falei para aquele líder daquele outro país: olha, eu queria indicar essa leitura. E ele fez uma leitura sobre oração. E depois a gente teve uma conversa: o que você achou dessa leitura? E ele conseguiu fazer dezenas de críticas ao autor do livro sobre oração. Eu falei: ok, então tem alguma coisa boa que sobrou desse livro? Que você aproveitou? E ele, muito assim, angustiado, disse: teve. E você tomou alguma decisão à luz desse livro? Ele é um líder espiritual na nação dele, tá? Ele disse: a partir de hoje eu vou orar 10 minutos por dia. Me deu um negócio ruim no coração. Quer dizer, a partir de hoje, quer dizer que ele não orava nem 10 minutos por dia antes. Como é que ele é um líder espiritual? Se a arma tremenda, que é você ter comunicação com o Senhor que comanda todas as hostes celestiais a seu favor, está desligada. E aí naquele dia eu falei para ele assim: sabe, querido, na minha vida, a oração era muito chata, enquanto ela era um monólogo. E eu começava a orar, e depois de 1 minuto, 2, 3, parecia que eu já tinha orado 20, 30, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, porque eu não sabia mais o que falar com Deus. Mas no dia que eu descobri que oração é um diálogo, em que eu falo com o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso fala comigo, porque eu entrei na presença dEle, e Ele se revela para mim, a oração mudou de figura para a minha vida. Daí peguei meu caderninho de oração daquele dia, e mostrei para ele. Eu comecei a conversar com Deus, e perguntei isso para Ele. Ele me respondeu isso. E eu argumentei com Deus aquilo, e Ele me respondeu aquilo outro, e fui virando as páginas. E falei, eu parei porque eu não tinha mais tempo, mas foram 2 horas conversando com Deus, porque Ele estava me revelando coisas tremendas, e eu não queria sair da presença dEle. Tem muita gente perdendo a batalha, porque a oração na sua vida é um monólogo. E sabe, a oração que é monólogo, cansa. É por isso que alguns até têm que usar 1/3 para orar, porque tem que ficar contando quantas vezes repetiram a mesma coisa, porque não sabe mais o que falar. Mas quando a oração é um diálogo, o céu se abre para nós, Deus se revela, respostas vêm, e maravilhas de Deus acontecem. Essa noite eu queria orar com você. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. E não foi por acaso que o tema dessa conferência foi batalha espiritual. Eu confesso que não é um tema normal. Nunca me chamaram para falar sobre esse tema. Só falei na minha igreja sobre esse tema. O pastor Marcos é corajoso de convidar um pastor que não é ele para falar de um tema desse. Obrigado, pastor, pela confiança, porque é sério isso. Tem muita coisa errada falando sobre batalha espiritual por aí. Mas se Deus chamou, é porque Ele quer fazer alguma coisa na sua vida. Lembra, toda a armadura tem que ser vestida.
Então, se você ainda não recebeu o capacete da salvação, não adianta mais nada. Você precisa começar com ele. Você precisa que Jesus entre na sua vida, que ele faça a diferença, que ele carregue os seus pecados, que ele pegue as marcas, as dores, as feridas da sua alma, que são incuráveis, porque a vida deixa doer, e o inimigo gosta de fazer sangrar. Hoje Jesus quer colocar o bálsamo dele sobre a sua vida. Salvação. Começa aqui dentro e transcende para a eternidade. E hoje eu quero convidar pessoas para dizer: eu preciso do capacete da salvação. Se você não tem certeza da sua salvação eterna, é porque ainda não entrou na tua vida, querido. Porque quando a gente tem certeza da salvação eterna, ninguém tira de nós a alegria de saber que eu sou salvo. Agora, se você tem dúvida no seu coração, você está precisando do capacete da salvação. Porque quando o Espírito Santo entra dentro da gente, porque a salvação é um clamor que eu faço a Deus, mas é uma graça que se derrama sobre mim e que é selada pelo Santo Espírito da promessa de Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito que nos sela, que diz que eu sou propriedade exclusiva dele, esse Espírito declara ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E aí eu posso ouvir: sou amado de Deus, sou filho de Deus. Talvez hoje seja o dia de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando hoje e está dizendo: olha, eu preciso dessa cura interior, eu preciso desse revestir da graça sobre o meu coração, eu preciso começar por essa armadura pelo capacete. Tem alguém? Levanta a mão aqui. Se tem alguém que quer receber essa bênção de Deus na sua vida, vem aqui, filho, vem aqui. Nós vamos orar com você aqui, filho, vem aqui. Pastor Marcos, vai chegando aqui com ela aqui. Tem mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando aqui? Você está sentindo isso na tua alma? Sabe, quando Deus fala, a gente sabe que Ele falou, mas ninguém precisa saber não, só você sabe que Deus falou. Há mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando? Se houver, levanta agora em nome de Jesus. Por que eu peço para você vir aqui? Porque às vezes na nossa vida a gente fala assim: eu vou fazer do meu jeito. Querido, do teu jeito você está fazendo a vida inteira. Tem uma hora que a gente tem que fazer do jeito de Jesus, e o jeito de Jesus é se comprometer com Ele. Tem mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando que precisa vestir o capacete da salvação? Se tiver, vem para cá agora, em nome de Jesus. Mas talvez o Espírito Santo tenha falado para outras pessoas assim: olha, tua couraça está toda furada, está precisando acertar a tua vida aí, cara. E se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Orar por uma intervenção de Deus, para Ele trabalhar na couraça da justiça na tua vida. Tem mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Vem aqui. Você ouviu a voz do Espírito no seu coração? A couraça da justiça está precisando ser consertada. Então vem agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você aqui, tá? Ou talvez, quem sabe, a sandália está sem prego, e você vai dizer: Senhor, aviva em mim a paixão de falar do Evangelho. Se você é essa pessoa aqui no Espírito Santo, vai chegando aqui, falou? Vem para cá que eu quero orar com você aqui hoje. Aviva, Senhor, no meu coração a paixão de falar do teu Evangelho. Vem aqui, se o Espírito Santo está falando com você, venha. Vamos colocar os cravos aí nessa sandália espiritual, nesse mover de Deus, que Ele vai fazer essa obra na nossa vida, tá? Agora, talvez o Senhor esteja dizendo para você assim: quero te ensinar a orar como você nunca orou. E eu vou começar a falar com você como você nunca me ouviu. Eu vou pedir hoje para Jesus abrir as janelas do céu e derramar graça sobre a tua vida para sobre isso. E a sua oração vai deixar de ser um monólogo para ser um diálogo. Se é isso, vem para cá, em nome de Jesus. Eu quero orar com você aqui hoje, porque
toda a armadura de Deus tem que ser usada. Toda a armadura de Deus tem que ser usada. Toda a armadura de Deus tem que ser usada. Toda. Talvez tenha alguém que diz assim: tenho saudades do tempo em que eu orava assim, mas eu não consigo mais. Porque Satanás entulha a nossa vida de coisas para a gente não ter nem condição de orar. O coração está sempre inquieto e a gente tem que esvaziar e colocar tudo na mão de Deus aqui. Agora vamos orar juntos aqui. Pastor Marcos, abençoa essa moça querida aqui, depois ensina ela os próximos passos. Agora quero orar por você. Se tem buraco na coraça, confessa e diz: Jesus, tem esse buraco aqui na minha coraça, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso de uma intervenção tua. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, e Ele é poderoso para fazer essa obra, tá? Coloca isso diante de Deus. Se é as sandálias, então começa falando assim para o Senhor: enche tanto a minha vida da tua presença, que a minha boca não consiga se calar para confessar as maravilhas do Senhor. Sabe por quê? Porque evangelizar não é convencer as pessoas, é ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, se você quer os pregos, então pede isso: Senhor, eu quero experimentar mais de Ti, eu quero sentir a Tua presença, eu quero viver coisas tão extraordinárias contigo, que a minha boca fale espontaneamente das coisas que o Senhor está fazendo. E Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e Ele vai fazer, porque Ele é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre. Agora, eu quero orar por você, pela razão que você veio para cá hoje, não sei. E vou pedir para Deus te abençoar de modo diferente. Que Ele confirme aquilo que você está fazendo na tua vida, com as manifestações da graça dEle. Eu não sei como, não sei de que jeito, mas que na tua vida essa semana aconteça algo de Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que você diga: o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu a minha oração, tá bom? Pai querido, Tu conheces o coração do Teu povo, esses que estão aqui à frente e outros. Quero interceder por essa irmãzinha que hoje disse: eu quero o capacete da salvação. Eu quero te pedir que nessa hora, na vida dela, o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus e confirmando a decisão dela, derramando o Teu Espírito Santo sobre ela, e que esse Espírito sobre ela seja um selo, e que o Senhor esteja dizendo: filhinha, tu és propriedade exclusiva minha, para toda a eternidade. E que nessa hora, aquilo que ela precisa de cura interior, exterior, aquilo que ela precisa de manifestação de graça salvadora, venha sobre ela, Senhor, e que ela seja testemunha daquilo que é a grandeza de Deus na vida dela. Quero orar pelos meus irmãos, as várias razões que os trouxeram aqui, e quero te pedir: Senhor Jesus, começa a operar algo novo, tremendo, maravilhoso, glorioso do Senhor na vida dos teus filhos, e que eles possam dizer: fui visitado pelo Senhor, fui abençoado pelo Senhor, fui tocado pela graça de Deus. Ó Senhor, abraça esses teus filhos e fala ao ouvido deles: não terminei de escrever a história, o meu propósito está na tua vida, a minha bênção está sobre você, e que o Senhor segure a mão de cada um deles, e que eles sejam para o louvor da tua glória. É aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, vamos adorar juntos ao Senhor, levantar um louvor, porque Ele está aqui no meio da gente. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lutar
Vamos com armas de fé e nada irá desistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. E se você puder, vamos cantar todos juntos, bem forte esse refrão. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos em vão, seu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome diga assim, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. A igreja canta. Na tempestade diga seu nome. Aleluia. Aleluia, adore. Os reinos vêm e vão, teu trono acima, mas o teu trono está, Jesus. Teu nome